Alguma visita aqui? Tem alguma visita? Sim ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém hoje? Tá bem. Hã? Tô vendo a conterrânea, já fico feliz. Também sou do Maranhão, minha amada. Bom, queridos, quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Queridos, é uma pregação breve, mas direta. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Amém? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasses presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz. Não vendo contudo ninguém, então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E seguindo-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Queridos, Saulo agora se encontrava em uma situação constrangedora, em uma situação perturbadora. Antes desse acontecimento, Estevão, o primeiro diácono, um dos primeiros líderes da igreja primitiva, havia sido apedrejado. E enquanto estava sendo apedrejado, Estevão falava e pregava de quem? De Jesus. E Paulo olhava aquela cena e Paulo ficava confuso com o que estava acontecendo. Porém, quando seus companheiros judeus, fariseus do Sinédrio jogaram suas vestes aos pés de Paulo, Paulo deixa suas dúvidas de lado e se empenha ainda mais em um só propósito: defender aquilo que ele acreditava que era a verdade, defender aquilo que ele acreditava ser o... Paulo estava empenhado que tudo aquilo que ele havia aprendido no partido farisaico, tudo aquilo que ele havia aprendido no Sinédrio, era a mais absoluta e que tudo aquilo que Estevão pregara enquanto estava vivo, tudo aquilo que ele falara enquanto estava sendo apedrejado, era apenas uma loucura, um súbito. Paulo sai daquele cenário entusiasmado? Sim, entusiasmado. Em continuar a perseguição, em continuar a matança, em continuar, se possível for, a extinguir todo o rastro que falasse, ou toda a pessoa que falasse o nome de Jesus. Mas durante o caminho, Paulo tem um encontro inesperado com o próprio... E Paulo agora tem sua visão retirada, fica cego.
Mas quando olhamos e analisamos o texto com cuidado, percebemos que Paulo não se cegou ali, naquele momento, naquele encontro com Jesus. Paulo já vivia em uma cegueira, mas não em uma cegueira física, em uma cegueira espiritual. E eu pergunto para a amada igreja, vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver? Ou as nossas vistas, as nossas visões ainda estão obscurecidas? Vocês conseguem enxergar? Ou será que ainda nos falta um encontro com Jesus? Paulo fica perturbado, porque naquele momento ele percebe que aquele que ele perseguia era real. Paulo fica perturbado porque ele percebe que aquele a quem ele tanto menosprezava, aqueles a quem ele achava que eram lunáticos, aqueles a quem ele havia matado, aqueles a quem ele havia encarcerados, não eram loucos. Não. Já vou chegar lá. Não eram lunáticos. Paulo agora, enquanto Saulo, está perturbado. Toda a sua vida era uma mentira. Tudo aquilo que ele acreditava ser uma verdade era um caos. E eu fico me perguntando que Paulo, naquele momento de reflexão, porque 3 dias ele ficou, e 3 dias ele ficou sem? Por que você acha que ele ficou sem comer e beber? Remorso, tristeza, espanto. Mas sabe o que perturbava mais Paulo? Paulo já havia ouvido falar de quem? Só não o tinha. E o que nos difere de Paulo, queridos irmãos? Qual é a nossa diferença para Paulo? Certa vez um jovem no Maranhão recebeu um estudo da Bíblia de um professor chamado Gilberto. Esse professor foi para a sua casa e ele ouviu falar de Jesus. 21 temas, 21 dias. E no final o professor perguntou se ele cria naquilo. E o jovem disse que sim, mas o jovem não aceitou. Sabe por quê? O professor não sabia, mas o jovem não queria deixar de ir às festas. O jovem cria que ele tinha Deus na sua vida, não precisava de igreja para isso. E o jovem continuou vivendo sua vida. Mas passada aquela situação, algumas coisas aconteceram na vida daquele rapaz. Ano de 2015, sua vida fora assolada várias vezes. Em um acidente na BR-316, em um local em que várias pessoas já morreram, ele vindo com a moto do professor que havia lhe dado estudo, porque eles viraram muito amigos. Um carro que vinha ultrapassando jogou o farol e o reflexo pegou no retrovisor da moto e botou aonde? Na vista dele. Adivinha o que estava passando no meio da estrada? Naquele exato momento, naquele milésimo de segundo, um jumentinho preto. Quando o jovem percebeu, ele já estava voando. E ele só não morreu porque ele estava usando capacete. Mas o mais incrível é que a frente da moto ficou destruída. E que ele apenas trincou um osso do polegar. E o jumentinho, ele levantou atordoado, procurando no que ele tinha batido. O que aconteceu? E quando ele vira para trás, ele vê o jumento levantando, indo até o acostamento, deitando e morrendo. Mas o mais incrível é que depois ele ficou sabendo que aquele jumento ele já havia se envolvido em um acidente pouco antes dele. Entendeu? Passou aquela situação, ele continuou sua vida, continuou indo para festas, acontecendo várias coisas. E naquele ano foi um ano de acidentes na vida dele. Foi um ano de tragédias, ele quase perdeu a sua vida várias e várias vezes.
Mas no dia 31 de dezembro de 2015, esse jovem, tinha combinado com os amigos para ir para uma virada de ano. E apenas ele sabia dirigir o carro. E na virada de ano, dia 31, choveu muito. Ontem não choveu muito? Pense em uma chuva 3 vezes mais forte que aquela. E choveu, ele disse, não vou sair mais de casa não, vou ficar em casa tranquilo aqui. Eu vou dormir, que eu estou com sono. Aí os amigos chegaram, não, você tem que ir, você é o único que sabe dirigir o carro. E aí eles insistiram até que ele foi. Ele nunca havia bebido e dirigido o carro ao mesmo tempo. O Monza, quem viu o Monza aí, aquela potência? Pegou o Monza lá do seu pai, que é um carrão, viu? E ele foi. Chegou lá, ele bebeu. E 2 coisas pegaram ele naquela noite, o sono e a bebida. Ele dormiu, acordaram ele, nós temos que ir para casa. E ele levantou, entrou dentro do carro e começou a dirigir. Durante o caminho, adivinha o que aconteceu? Ele dormiu. Quando ele despertou, foi pelos gritos de seu irmão, do seu outro... Havia 2 irmãos com ele, e mais os amigos. E ele despertou pelo grito deles, porque eles iam bater na cerca de arame e uma barreira que ficava a seguir. Mas, como que por um milagre, foi o suficiente para ele tirar o carro de volta. Ele nunca contou isso para os seus pais. E voltou para casa. Naquele dia ele passou mal como nunca na sua vida. Dia 1º, adivinha o que aconteceu? Chamaram-no para um churrasco, bebida alcoólica de novo. Ele foi, com a família ainda, levou a família ainda. Chegando lá, um rapaz o convidou para outra festa no dia 2, virada do dia 1º para o dia 2. Mas naquela hora, parece que alguma coisa falou ao seu pensamento. Não vou para casa. Porque ele lembrou do acidente da noite anterior, que ele ainda não havia contado para seus pais. Um rapaz chamado Marquinhos chamou a sua irmã chamada Lourdes. E a Lourdes também disse que não ia. Madrugada do dia 2, o Rafael estava... O Rafael estava deitado na sua redezinha ali. E aí bateram na porta. Ele só um ou outro. É ladrão ou é alguém trazendo notícia de desgraça aqui. Trazendo alguma... Imagine você, 3 horas da madrugada, dormindo e batendo na porta da sua casa. O que você acha que é? Ou alguém querendo lhe assaltar... Ou aconteceu alguma desgraça na vida de alguém, de um familiar, de um amigo. É ou não é? Se é outra coisa, eu nunca vi. Até hoje. Nunca vi ninguém trazendo uma boa notícia à madrugada. Se alguém aqui já aconteceu, amém. Eles ficaram sabendo da notícia. Marquinhos, quando voltava para casa, havia perdido a vida em um acidente de trânsito. Um caminhão atropelou ele e ele morreu instantaneamente. Naquele dia... Aquele rapaz, ele refletiu sobre a vida, ele lembrou do estudo que havia recebido do professor. E ele percebeu que ele não estava com Deus em sua vida. Que, aliás, ele havia vivido uma vida contrária ao quê? Ele caiu do cavalo. Depois daquela situação, o jovem resolveu entregar a sua vida a Jesus. De lá, ele começou a pregar o evangelho como se o seu amanhã não existisse, como se existisse apenas o hoje. Ele começou a pregar à sua família, aos seus vizinhos, à sua cidade, em outras cidades, fora do país. E hoje ele está aqui na frente de vocês. Paulo agora se encontra em êxtase. Tudo aquilo que ele havia vivido era uma mentira. Versículo 10 do capítulo 9. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias. Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua, que se chama Direita. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está, orando a quem? Orando a quem? A quem você acha que ele orou? Jesus. E depois a história nos conta que Ananias faz um questionamento para Deus. Senhor, não era esse que nos perseguia? Não era esse que nos fazia mal? Por que o Senhor quer que eu cure ele?
E aí no versículo seguinte, Jesus fala a Ananias: ele será um instrumento de salvação nas minhas, porque ele salvará quem? Os gentios, os reis. Então, é dito que depois de curar Paulo e sua visão ser recuperada, ele foi batizado e se encheu de quê? Do Espírito Santo. Paulo, de fato, agora tem um encontro com quem? E aí vem aquela grande questão. Não importa o quão longe você foi, você pode ser um instrumento nas mãos do... Eu pensei por muito tempo que não havia mais. Mas volta para mim. Já fiz tanta coisa. O que é que eu posso fazer? Mas naquele último acidente, na morte do Marquinhos, eu percebi uma coisa. Eu olhei para trás e disse: como eu escapei de tudo isso? Não era para mim mais estar aqui. Alguém me protegeu nesse período. E alguém estava tentando tirar a minha vida. E então eu entrei naquele grande conflito, né? Entre o bem e o mal. Mas eu entendi. Eu entendi que Deus tentou me alcançar através do Gilberto. Mas entrou por aqui e saiu por aí. Paulo, você acha que ninguém pregou para Paulo? Pregou. E entrou por aqui? Saiu por aqui. Precisou acontecer uma desgraça em sua vida. Precisou que ele visse o próprio Cristo para que ele... Era aquela a única maneira de Paulo se converter. Não havia outra maneira. E Deus diz, Cristo fala que Paulo seria um instrumento de salvação. E eu pergunto à amada igreja, você tem sido um instrumento de salvação na vida de outras pessoas? Olhe para a vida de Paulo. Depois desse acontecimento, Paulo prega ousadamente. Paulo prega incansavelmente. Sabe por quê? Porque Paulo estava perdido e foi salvo. Porque Paulo não merecia perdão e nem salvação, mas ele foi perdoado e ele foi salvo. E eu pergunto, amado irmão, você já foi perdoado? Você foi salvo? Sim ou não? Eu não estou ouvindo da igreja. Você foi salvo? Eu não ouvi da igreja. Você foi salvo? Você foi transformado? Não ouvi da igreja. Ainda não senti convicção em vocês. Eu vou perguntar pela última vez. Você foi salvo? Você merecia? Você foi transformado? Você é instrumento na mão de Deus? Quantas pessoas você já trouxe para Jesus? É o suficiente? Por quê? E por que eu tenho que correr atrás de mais pessoas? Porque alguém correu atrás de mim. Porque alguém foi lá no interiorzinho do Maranhão atrás do Rafael. Ele foi por vontade própria? Foi por vontade de quem? Porque sem perceber, ele foi usado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo disse em seu coração, vai porque tem alguém lá que pode ser instrumento em minhas. O que você tem feito para acelerar a volta de Jesus? Qual é a última comissão que Cristo nos dá? Ir aonde? Como eu vou a todas as nações se eu não estou indo nem do lado da minha casa? Como eu vou a todas as nações se eu não estou indo nem até a minha família? E aqui eu falo com vocês com toda a convicção e a autoridade que o meu Senhor me dá. Quando eu batizei na igreja, quando eu caí do cavalo, quando eu tive minha cegueira espiritual curada, porque Paulo, ele teve sua cegueira física, mas antes ele estava cego espiritual. E você foi curado da sua cegueira espiritual?
Esses bancos estão vazios. Por quê? Por que esses bancos estão vazios? Hã? Porque tem muita gente cega espiritual? E por que vocês não vão lá curá-las? Paulo queria ser curado? Paulo queria ser curado da sua cegueira espiritual? Beto? O que ele queria fazer? Por quê? Porque Paulo vivia uma mentira. Ele estava imerso nessa mentira. E Deus sabia que ele estava preso nessa mentira. Pastor, mas tem muita gente que não quer porque ele está imerso na mentira dele. Porque você acha que enquanto Jesus tenta trabalhar de um lado, o diabo não está trabalhando do outro? E você é instrumento de quem? E por que os bancos estão vazios? Paulo prega, Paulo salva, mas Paulo cuida. O que você acha que é as epístolas de Paulo? Conselhos para quem? A igreja primitiva não tinha os problemas que a gente tem hoje. Mentira! Ou você acha que as epístolas são elogios? Olha, irmãos, cuidem! Vocês que estão fortes na fé, cuidem daqueles que estão fracos. Por que você acha que ele deu esse conselho? Que a igreja está às mil maravilhas? Não! Porque ele sabia que tinha gente na igreja que estava fraca espiritual. E ele fala, cuidem daqueles que não são tão fortes na fé. Ou você nunca passou por um momento de fraqueza espiritual? Ou você nunca quis receber uma visita em casa? E alguém chegar com uma mensagem bíblica e lhe dar consolo? Ninguém sabe o que se passa no coração de uma pessoa. É nosso papel julgar agora? Qual é o papel da igreja? Salvar. E às vezes temos que salvar até os de dentro. Como a gente vai salvar quem está fora se a igreja não está preocupada em salvar quem está dentro? Paulo pregava, Paulo salvava, mas Paulo cuida. Paulo amou aqueles que eram desprezados. E você acha que eles não davam dor de cabeça para Paulo? Ele deixou de amar eles? Por nenhum momento. Sabe por quê? Porque Paulo já foi igual a eles. Paulo estava cego espiritualmente. Paulo já se encontrou no mesmo estado que eles. Eu e você já nos encontramos no mesmo estado que eles. Eu e você já fomos um Paulo da vida. E eu pergunto para a igreja novamente, você foi curado da cegueira espiritual? Certeza? Eu não sei, só Deus o sabe. Hoje eu fiz um movimento muito grande lá na Central. Hoje eu não dormi. Eu fui dormir 4 horas da manhã, orando. Não porque eu quis orar, mas porque eu não conseguia mesmo dormir. E aí eu pensei, eu vou orar. Mas eu não orei por mim. Eu orei por umas pessoas que eu convidei para vir para a igreja. Porque eu sei o que o diabo é capaz de fazer para elas não pisarem na igreja. E aí, um dia anterior, eu saí ligando para tudo quanto é irmão. Mandei mensagem nos grupos da igreja. Mandei mensagem para irmão, vamos buscar o povo, vamos buscar o povo, vamos buscar o povo. E alguns pensaram que a gente não ia, e eu liguei, a gente vai chegar, está chegando aí. E hoje a gente teve 2 grandes famílias lá na igreja. O suficiente para lotar 2 bancos. E faltar gente, na verdade. Lotou 2 bancos, a gente teve que botar no terceiro. Só que faltou
mais 3 famílias. E amanhã eu estou correndo atrás deles para saber o que aconteceu. Alguns eu sei que é por doença, outros eu não sei, mas saberei amanhã. Porque eu não desisto deles. Porque Jesus não desistiu de mim. Porque Deus não desistiu de Paulo. Porque Deus sabe o que uma pessoa pode ser nas mãos dele. E Paulo foi o maior pregador do Novo Testamento. Aquele um dia odiado, aquele um dia que odiava, foi transformado. Aí hoje um irmão chegou para mim e perguntou: pastor, eu digo: oi, meu amado, posso dar o seu telefone para o meu pastor? Pode. Aí ele disse: é porque meu pastor é lá, é do Nordeste, é do lugar do Nordeste aí, eu não lembrei não. Quanto tempo você vai ficar aqui? Eu digo: não sei, só Deus sabe. O tempo que ele quiser eu fico. E ele disse assim: pastor, eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Eu nunca vi alguém ter amor pelas pessoas como o Senhor tem demonstrado. Eu nunca vi alguém correr atrás das pessoas como você corre atrás. E eu disse para ele: eu quero que a igreja seja assim. E eu disse para ele: eu tive um mestre, ele me ensinou bem. Sabe quem ensinou Paulo a amar? Jesus. Você aprendeu a amar? Amar quem está do lado do seu banco? Amar quem está fora da igreja? No dia que você aprender a amar, isso aqui vai estar cheio. No dia que a igreja aprender a amar, salvar e cuidar, a igreja vai estar cheia. Mas enquanto a gente não aprender a amar, salvar e cuidar, vai ser essa tristeza aqui. E eu não sou perfeito, não. Mas eu fui salvo. Eu poderia não estar aqui, mas eu estou. Por isso que eu prego o evangelho. Alegre. Um dia desses chegaram para mim: Rafael, quem está fazendo segunda-feira? Estou dando estudo bíblico. Não sei se você sabe, mas a folga da gente é na segunda, né? Quem não sabe, a gente está fazendo o quê? Estudando a Bíblia, dando estudo. Mas eu não paro. Já está com 2 vezes que eu chego, às vezes, né, muito cansado. Eu saio de manhã 8 horas, volto meio-dia, saio 2h30 às vezes, depende muito do estudo. E eu já cheguei em casa 10 horas da noite, com minha mountain bike. Paulo tinha seu cavalo, eu tinha minha bike. E eu chego com a mesma alegria. E eu fico triste quando eu não vou na casa da pessoa. Quantas pessoas você visitou essa semana? Em quantas casas você foi essa semana? Duas? 3? 5? Quantas pessoas você visitou essa semana? Pastor, eu não tenho tempo. Nós não temos tempos nem para Deus, meus irmãos. Ah, pastor, mas você é pastor, irmão? Eu sou agora. Estou estudando. Mas eu sempre fui voluntário. E trabalhava para me sustentar e pregava o evangelho. E fui assim. Desde sempre. É fácil? Não. Eu sei como é. Eu sei como é você trabalhar o dia todo e depois dar estudo bíblico no fim de semana. Eu sei como é trabalhar o dia todo e dar estudo bíblico à noite. Eu sei que é cansativo, mas eu fazia com alegria. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu fiz. Ninguém pode dizer assim: ah, pastor, você não sabe o que é trabalhar e dar estudo. Eu sei, porque eu fiz com 20 anos. E trabalhava de roça, e não tenho vergonha de falar. Porque Jesus me salvou. E depois ele me usou como instrumento de salvação. Hoje eu dedico total tempo à pregação do evangelho, porque ele me chamou. E tento ajudar todas as pessoas que eu posso. Aliás, obrigado, viu, irmã Ana, pelas roupas, pela ajuda. Muitas famílias estão sendo ajudadas através da igreja do São José. Aliás, eu agradeço também toda a igreja. As roupas, tem muita gente que não tem o que vestir. Tem muita gente que não tem o que comer. Mas eu vou lá. Elas querem? Elas querem ser salvas? Hã? Não!
Porque elas estão submersas em uma mentira. E eu vou deixar de salvá-las por causa disso? Eu vou lá. Para encerrar, amados irmãos, eu vou perguntar a última vez a toda a igreja. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Sim. Não fale para mim, fale para Deus. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? E é por isso que os bancos estão vazios. Me perdoem, de verdade. E é por isso que os bancos estão vazios. Podemos mudar isso? Como? Alegria em pregar o Evangelho, alegria em falar de Jesus. Cadê a alegria da igreja? É por isso que muitos entram por essas portas, olham para a igreja está como? Está alegre ouvindo a palavra de Deus, está alegre cantando os louvores, está alegre pregando o Evangelho. Onde está a igreja? Aonde está o Espírito que nos transformou? Aonde está o Espírito que nos levou a Jesus? Aonde está a igreja? Quem está envolvido no evangelismo do Nacional, levanta a mão. Levanta a mão de novo aí, só para ver se eu cheguei direito. Cadê a igreja, gente? Eu sei que muitos vão sair daqui chateados comigo, outros nem tantos. Mas eu falo isso, queridos, não é por mim não, viu? E nem quero que vocês fiquem chateados comigo, não. Mas se eu estou triste, como Deus não está? Eu não quero que vocês... Eu não estou nem aí. Eu falo isso em qualquer lugar. Não me importa o que pensam de mim. Porque eu prego para Deus. Eu trabalho para Ele, unicamente para Ele. Não estou nem aí para... Eu vinha para a igreja não é por causa de pastor, não é por causa... Eu vinha para Deus. Porque eu sei que essa é a igreja verdadeira. Eu prego por Ele. Desde sempre. Por que você veio na igreja hoje? Hã? Cadê a alegria em estar na igreja? Cadê a alegria de pregar o Evangelho? Será que viramos uma Laodiceia? Para encerrar, queridos irmãos, amanhã começa o evangelismo do Nacionato. Eu quero que ele se levante aqui unicamente aqueles que estão envolvidos no evangelismo do Nacionato. Que fiquem em pé. Só os que estão envolvidos no evangelismo do Nacionato. Eu quero que vocês venham aqui para frente. Não é porque eu estou pedindo, não. Venham por causa de Deus. Eu queria ter palavras mais bonitas para falar para vocês, mas às vezes não é de palavras bonitas que precisamos. Eu estava lendo o livro Evangelismo e Ellen White fala o seguinte: às vezes a gente fala com tanta eloquência, a gente fala com tão belas palavras, que às vezes as pessoas se levantam por mero impulso e esquecemos de falar aquilo que devemos falar e aquilo que elas devem ouvir. E é por isso que muitos se levantam e às vezes batizam. Eles ouviram ali uma motivação, um coache falando, mas eles não ouviram a voz do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, ela machuca. Porque ela mostra a nossa falha. Porque ela mostra quem somos. Porque ela mostra em que estado estamos. Paulo foi curado da sua cegueira espiritual e se tornou um grande homem de Deus. Irmãos, eu estou feliz, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltou um para os 12 discípulos. Faltou o Jonas, é que ele está cuidando ali da criança ali. Se tivesse só um aqui, seria o suficiente para Deus agir.
Será que vamos esperar esses bancos falarem? Ou será que vamos agir? Vocês se comprometeram para o evangelismo nacional porque o irmão Beto pediu ou porque Deus falou ao coração de vocês? Sabe qual é a coisa mais bonita de pregar o evangelho? Alguém poderia me responder? Alguém tem a resposta? Eu tenho muitos filhos, não de sangue, mas pelo evangelho. Eu tenho muitos irmãos, não de sangue, mas pelo evangelho. Eu tenho muitas mães, não de sangue, mas pelo evangelho. E muitos pais também. E eu me emociono em cada alma que eu vejo entregando a vida a Jesus. Eu vou abrir o coração para vocês. Eu falei bem aqui para ele, ele vai provar. E se eu estiver mentindo, me fala se eu estou mentindo. Não tenha medo de falar que eu estou mentindo, não. Eu falei para ele, disse: olha, irmão, Deus está me falando que no São José, nesse evangelismo do Nacionato, eu disse para ele, eu estou sentindo. E ele já tinha me dito muitas dificuldades que vocês estão passando aqui. Inclusive como liderança. E vocês sabem disso mais do que eu. Mas vocês sabem, tampar o sol com a peneira não dá certo. E eu disse para ele: olha, irmão, eu sinto que Jesus vai trazer 7 pessoas para entregarem a vida a Jesus. Eu acho que ele tomou um susto. Porque ele pensou assim: quem são essas pessoas? E eu disse para ele: eu também não sei não, irmão. Mas Deus vai trazer. Sabe a Tati? Eu conversei com ela. Mandei mensagem para ela para saber como ela estava. Como foi que a Tati conheceu a igreja? Foi você que foi atrás dela? Ou foi ela que foi atrás da igreja? Em quantas igrejas ela não poderia ter ido? Quem mandou mensagem para a Tati no Facebook? Será que outras pessoas não mandaram mensagem ali também não? Falando de outras igrejas? E por que ela veio para cá? Quem conduziu a Tati para cá? O Espírito Santo. Como é o nome do rapaz? O nome do rapaz? O Maurício, afastado da igreja há muito tempo. Ah, eu não estou sem roupa para ir para a igreja. A gente foi lá, orei com a irmã dele. Que dia que o Maurício veio para a igreja? Quarta-feira? Quanto tempo estava que o Maurício não pisava na igreja? E o que faltava para ele vir para a igreja? Amor. Alguém que se importasse. O irmão Beto estava trabalhando com ele. Tem gente que não vai vir, tem gente que não vai vir. Mas quem sabe? Quem sabe qual foi a decepção que ela passou? Quem sabe o que o diabo fez na vida dela para ela se afastar da igreja? Quem sou eu? Para julgar? Estou aqui para salvar. Porque eu escolhi ser um instrumento nas mãos de Deus. Paulo encontrou Jesus e o amor que ele sentiu foi tão grande da misericórdia de Deus para com ele, porque ele sabia que ele não merecia. Mas Paulo virou o maior pregador. E sabe o que eu falei que eu fiquei sem dormir e orei por muitos? Eu orei, me ajoelhei, não sabia. Eu fiz 3 sermões e não sabia o que falar hoje na central com as visitas. Inclusive o mesmo sermão que eu passei aqui com vocês, com pequenas mudanças. E eu me ajoelhei, fiquei orando, e fiquei orando, e fiquei orando. Senhor, o que eu vou falar amanhã? E aí só vinha um nome na minha mente: Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo representa a nossa transformação. Se Deus fez com ele, ele também pode fazer conosco. Basta que queiramos. Você quer? Apenas dos 11 que estão aqui, eu quero ouvir só a voz de vocês. Vocês querem ser instrumentos na mão de Deus? E eu agora olho para a igreja e eu pergunto: somos poucos? Os discípulos também eram. O inimigo é forte, mas o nosso Senhor é mais. O inimigo nos cega, mas o Senhor nos liberta e nos cura. Quem mais aqui vai estar na linha de frente do evangelismo do Nacionato? Levante a sua mão agora. Venha cá.
Tudo bem, minha amada? Qual é o seu nome? Cida. Prazer em conhecer, viu, Cida? Pois chegue pra perto do seu marido. Deixa ele sozinho aí, não. Fique. Eu ia mandar ficar aqui entre o Beto e ele, mas não deixar, não. Deixa ficar, senão a amizade acaba. Hã? Vem cá. Qual é o seu nome, amada? Hã? Sônia. Eu vou lembrando o nome de vocês tudinho aos poucos. Mais alguma alma? Vem cá, minha amada. Qual é o seu nome? Luísa? Olinda? Me perdoe, é que eu tenho um sério problema de vista e de audição. Não sei nem como é que vai ser quando eu tiver 39 anos. Só Deus sabe. Mais alguém? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Mais alguém? Não? Amém. Eu não chamei vocês. Quem chamou vocês? Espírito Santo. Eu fiz um compromisso com Deus quando eu cheguei nesse distrito. E eu falei para ele que eu, como instrumento nas mãos dele, ia lotar todas essas igrejas aqui. Nem que eu fique só um talo de suor, sabe? Andando por aí pregando o evangelho. Mas eu quero ver isso aqui, ó. Cheio esses bancos lotados. Porque do que adianta ter isso aqui? Uma igreja desse tamanho, se a gente não tem pessoas. Quem é a igreja? Somos nós. E eu sei que eu demorei em vir e o sermão está se prolongando, mas eu quero que vocês sintam amor pela presença de Deus. Se tal sacrifício Jesus fez por nós, por que nós não podemos fazer um pequeno? Não quero que seja sacrifício, gente. Coloquei lá no grupo do Campos Elíseos. Resgatar pessoas não é sacrifício, é um privilégio. Tá, eu vou terminar então para vocês não ficar com muita fome. Mas jejuar é bom, tá bom? Então, amados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E vocês serão usados, cada um por Deus. E sabe as 7 pessoas? Jesus vai trazer. Quem crê nisso, levanta a mão. Eu creio no meu Senhor. Vamos orar? Pai amado, obrigado por esse momento que estamos aqui em Tua presença. Senhor, estávamos por muito tempo cegos espiritualmente, cegos em nossos prazeres, cegos nas nossas falsas convicções. Mas o Senhor nos libertou das correntes do pecado e nos resgatou. O Senhor tem nos usado como instrumentos da Tua vontade. E que assim o seja. Que o Senhor possa usar cada uma dessas pessoas para trazer alguém aos seus braços. Que a igreja ela se torne fervorosa. Que a igreja pregue com alegria. Que a igreja cante com alegria. Que a igreja ame. Que a igreja salve. E que a igreja cuide. O Senhor continue com eles durante a reunião. Não deixe que o inimigo saia vitorioso nesta guerra, nesta grande batalha. Cuide de cada líder. E nos ajude a resgatar, nos ajude a salvar. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, foi um grande prazer estar com vocês. Que o bom Deus os conduza e não saiam até que a reunião acabe.